Um excepcional sábado para todos. Bem-vindo a mais um Mercado de Licitação especial. Especial por quê? Nosso correspondente internacional, Renato Gomes, direto do governo americano, trazendo as últimas novidades do setor em matéria de licitação. Cadê o Renato? Renato! Tudo Bem-vindo! beleza, Nelson? Bacana, Renato. Renato, puta, é uma satisfação tê-los conosco aqui novamente aqui no Brasil, trazendo as últimas novidades das licitações americanas. E aí, Renato, que pinta de novidade, que você está trazendo novidade hoje pra gente aqui no Brasil? A sala é tudo tua, pode adentrar e começar a matéria aí pra turma. Valeu, Adeus. Bom, satisfação estar aqui contigo. Hoje a gente vai trazer uma curiosidade, uma licitação curiosa, e essa licitação vai trazer o nosso tema de hoje, que são os protestos administrativos, né? Aí no Brasil é muito comum entrar com recurso administrativo, né? Onde existe uma escalada, e aqui nos Estados Unidos é da mesma forma. A diferença é que você tem algumas formas diferentes de fazer ali esse recurso acontecer dentro de uma licitação. Mas primeiro a gente vai contar um caso curioso que aconteceu aqui, né? Deus, se você já se deparou com licitação de jardinagem no Brasil, acho que isso deve acontecer, é comum, né? E de Mas você já se manutenção. deparou com alguma? Já, Isso. já, já me deparei com várias, inclusive essa área de limpeza é muito grande aqui, Renato, de Ah, conservação. legal. Então, da mesma forma, essa necessidade acontece aqui, né? O governo tem seus prédios, tem suas centros de operação, e aí tem ali um gramado em volta, uma jardinagem onde precisa ser cuidado, mantido, né? E aí, normalmente, o que a gente costuma ver, né, numa licitação dessa, são as empresas virem com máquinas, cortadores de grama, né? Aqueles carrinhos lá e tal, não sei o quê, toda a galera operando. Mas essa licitação aqui foi uma licitação diferente em 2010, né? Era uma área muito grande e o governo estava optando por uma licitação que fosse um pouco melhor para o meio ambiente ali, né? Ao invés de botar as máquinas cortando, o governo ele fez uma licitação para contratar o serviço de bode, para que os bodes comessem a grama e fizessem ali o serviço de capinagem. Agora, imagina eu e você trabalhando ali numa repartição pública, a gente olha na janela e tem um monte de bode comendo a grama ali, né? Fazendo aqui, é no mínimo inusitado, né? O pessoal talvez no seu horário de almoço, indo lá conversar com os bodes, não sei como é que conversa com bode, mas deve ser no mínimo engraçado, né? Aí o governo determinou ali, como qualquer licitação, ele determinou quais seriam os seus itens essenciais, né? Então ele colocou a quantidade de bodes que seriam necessários para aquela grande área que teria. E assim, a importância daquela manutenção era porque era uma área que estava susceptível a queimadas, né? É uma área perigosa, então o governo precisava manter aquele capim cuidado, mas que não tivesse ali, quando você corta a grama, acaba ficando aquele mato seco em volta. Então não podia ficar com aquele mato seco. Então o animal ele vai digerir aquilo ali e não vai ter mato seco, né? Então eles colocaram a quantidade de bodes que o governo determinou como mínimo. Eles colocaram que esses bodes deveriam ter experiência trabalhando em ladeiras. Olha aí que maravilha. Será que fizeram análise de currículo dos bodes? Mas os bodes tinham que ter experiência em ladeiras. Eles tinham que ter habilidade para fazer esse serviço de forma segura, né? Então a empresa que estava cuidando dos bodes tinha que tomar conta ali para que eles não se machucassem, não causassem algum problema aos animais. Eles tinham que ser responsáveis pela parte logística de transporte desses animais, né? A alimentação, a água. Acho que a alimentação não era um problema, porque eles estariam ali se alimentando, mas ter Claro, disponível ali toda claro. a parte logística que precisasse e que fosse uma forma segura para o meio ambiente, né? Então esses eram os fatos ali da licitação, a forma como as empresas iriam apresentar as suas propostas. E foi feito ali, as empresas apresentaram suas propostas, né? Teve um vencedor. E aí, quando foi anunciado ali no Diário Oficial, aqui no Diário Oficial dos Estados Unidos, o resultado dessa licitação, uma das empresas entrou com um recurso administrativo. E aí esse recurso administrativo, ele não foi para o gestor de licitações, ele não foi para a agência, não foi para o ministério. Ele foi para um órgão chamado GAO, que é Government Accountability Office, que é como se fosse, é quase um TCU, mas ele não é um tribunal, ele não é uma corte, né? Um departamento do governo que analisa esse tipo de coisa. Eles emitem uma recomendação e aí a agência ela pode aderir ou não à recomendação. Mas como boa agência, a gente tem o costume de aderir à recomendação dos advogados, né? A gente não é obrigado, mas costuma aderir. Mas aí o que foi ali a base daquele protesto? Eles disseram, daquele recurso administrativo. A empresa disse que os bodes dela eram melhores treinados do que os bodes que venderam a licitação. Aí eu não sei como é que eles conseguiriam comprovar isso. A segunda coisa, eles disseram que houve um tipo de preconceito contra os bodes da empresa deles, porque os bodes da empresa que ganharam, eles
eles tinham, na proposta, apresentado um catálogo como se fosse um catálogo de show. Então, aqueles bodes tinham sido fotografados com todo uma produção para apresentar a sua proposta. Então, eles disseram que foi por motivo de preconceito, né? Ah, eles acharam aqueles bodes mais bonitos que os meus, então eles acabaram escolhendo outro bode, mas não tinha ali uma capacidade técnica. Então, eles acusaram de que o governo não foi justo com a análise da proposta, né? Então, essa agência GAO, né, fez a análise do protesto, recebeu o protesto e ela deu como não deferido, ela não aceitou o protesto. Ela respondeu dizendo que, com base na análise dos documentos, o gestor de licitação cumpriu o rito do jeito que estava escrito. A análise foi feita com base nos termos técnicos da licitação e que de forma nenhuma teve análise de aparência dos bodes como fator de qualificação ou de pontuação daquela empresa. E a empresa que ganhou seguiu, os bodes se alimentaram e ficaram felizes para sempre aí no final. Então essa é a Nossa. história. Sensacional. Renato, eu pensei, a hora que você falou da análise, eu pensei que algum grupo de ambientalista tal tinha ido para cima para brecar esse projeto em si, entendeu? Que nem aqui no Brasil já aconteceu casos de alguns anos atrás, os rodeios foram proibidos porque eles achavam que os animais estavam sendo sacrificados, os bois e tal, aquela coisa que eles usam para embaixo do boi para fisgar ali as partes íntimas do boi para fazer o boi pular. Então foi muito, teve muitos anos que os rodeios foram proibidos aqui, e aí depois passaram a ser a terem continuidade. Mas eu pensei que os ambientalistas que tinham caído para cima, puta, Renato, interessante essa história. Tanto vem de encontro com a dos burros, no passado, que os bondes eram puxados a burros aqui em São Paulo, que eu te falei também que Uhum. aconteceu um fato muito pitoresco, que eu saí para fazer uma pesquisa para a Companhia do Metropolitano em São Paulo. Aquela manchete enorme. Vendemos belíssimos burros. O governo vendendo um monte de burro e colocando burros no Parque Dom Pedro, burros em tudo quanto é praça, porque os burros foram encostados, porque a Light, que veio daí, a companhia que veio dos Estados Unidos, já estava começando a colocar os bondes para serem elétricos, para andar com eletricidade dentro da cidade de São Paulo. Então, ficou aquele monte de burro parado, que o burro que puxava os bondes. Então, isso me fez lembrar essa história dos burros aqui. Então, a galerinha que tá nova, que está acompanhando o programa, tá vendo? O Renato é novidade. Agora, essa aí foi demais. Que nem hoje, aqui em São Paulo, as pessoas passam beirando o rio o Tietê. É comum agora verem capivaras, assim, pastando do lado do rio Tietê. E muita gente trabalhando em prédios ao lado do rio Tietê, fica o dia inteiro olhando as capivaras. Então, as capivaras estão ali fazendo a sua rotina também, comendo a sua graminha. Renato, bacana, cara, bacana mesmo. Espero que Muito o público top, tenha né? gostado dessa história. Vamos lá, Renato. Vamos que vamos. E assim, eu só imagino como que a inovação para chegar nisso aí, né? O governo está aberto a ideias diferentes, né? Talvez o animal fazendo o corte da grama ali não vai se aplicar em todo lugar, mas se o governo tem uma grande área ali que precisa ser cuidada, poxa, ao invés de só cortar aquela grama, usar máquinas com gasolina e ter que manter tudo aquilo lá, pô, bota ali um bando de bode para se divertir, tá comendo ali, tem alguém para tomar de conta e tal. Acho que é uma ideia, no mínimo, para mim é inovadora, né? Você Muito une o útil ao inovadora. agradável. Imagino que Une o útil ao agradável. esses bodes eles tenham vindo tudo dentro de um caminhão, que, tipo, como se fosse Isso. acontecer um grande rodeio, tudo assim. E eram Uhum. muitos bodes, Renato. Você chegou a saber, você tem essa Ai, informação? então, não tem essa informação É, nem da área, porque foi em é, 2010, faz um tempinho já, e ah, não consegui achar assim a especificidade da licitação. Mas é no mínimo interessante, né? Como que a gente consegue chegar a soluções diferentes, né? Para resolver os mesmos problemas, ao invés de sempre pensar da mesma forma e resolver a mesma coisa, copiar e colar edital, isso aí, a gente pode sempre, né? Poxa, como é que a gente poderia fazer isso aqui de uma forma diferente, talvez? É próximo de uma fazenda, né? Então, assim, unir o útil ao agradável, né? não, o cara tá de parabéns. O cara que bolou essa licitação aí, ele tem que ganhar medalha. Pô, os ambientalistas, inclusive, tem que agradecer. Ele botou os animais para trabalhar ali de uma forma legal, bacana, e fez uma coisa bem assim, é como se diz, ambientalista, porque não envolveu gás carbônico ali, não envolveu queima de gás, de oxigênio, de motosserra, ou de roçadeira e tal. Então foi uma coisa Uhum. muito limpa, uma coisa biodegradável, uma coisa muito bacana. Legal mesmo, Renato. Muito Tem legal. barulho também, né? Aquela Sim, questão sim, toda. Talvez sim, só os sim. bah.
Mas é Mas legal, o cara assim, ia se sentir numa fazenda ali, o cara que estava no pô, legal trato ali. Né? demais, legal demais. Mas assim, então isso nos leva ao tema de hoje, que são os recursos administrativos, né? E esse tema, ele é um tema que chacoalha o governo, cara. Tem uma coisa que desde o primeiro dia que a gente está começando a trabalhar no edital de licitação, até o final, quando a gente faz a homologação e adjudicação e assina o contrato, tema mais, não é temido, mas o tema mais respeitado é o recurso administrativo. Porque o recurso administrativo é quando uma empresa ou uma parte interessada externa ao governo, ela chega no governo e fala: você está errado, você fez algo que não poderia ter sido feito, e a gente vai falar com alguém que tem autoridade para falar para você desfazer o que você fez. Então, assim, é de costume no governo a gente acompanhar as matérias ali de recursos administrativos, recursos que estão em andamento de outras agências. É comum a gente ter um tempo para poder analisar, porque a gente vai aprendendo com os recursos dos outros, não necessariamente com os erros, porque não necessariamente aconteceu um erro ali, mas a gente vai acompanhando isso para que a gente vá aprendendo e fazer os nossos processos ficarem cada vez mais claros. Mas enfim, você tem duas fases que você pode entrar com recurso administrativo, as empresas, né? Elas podem entrar no recurso antes da homologação e adjudicação e elas podem entrar depois da homologação e da adjudicação. Então, o que que acontece? Vamos supor que a gente está fazendo uma licitação e aí, como a gente já conversou em outros programas, né, na parte de pesquisa de mercado, o governo vai soltar ali o rascunho do termo de referência, rascunho do edital de licitação. As empresas têm acesso a essa documentação muito antes da licitação oficial apresentada. As empresas têm a opção e a chance de apresentar ali comentários sobre aquele edital e talvez dizer, ó, esse edital aqui está muito restrito, parece que está sendo pendente a um tipo de empresa, a uma empresa específica. Então as empresas começam a apresentar ali seus comentários, o governo toma isso em consideração, porque o objetivo é ter esse engajamento com a indústria, talvez faça modificações ali no edital, faça modificações no termo de referência, e aí publica a licitação oficial, a licitação está em andamento, e aí a empresa tem como entrar no recurso administrativo. Agora, uma coisa que é interessante, isso eu aprendi rápido, é que recurso só pode ser colocado contra decisão. Não existe recurso que não tem decisão tomada. Então, enquanto o governo não tomou decisão nenhuma, não tem recurso a ser feito. Então, a empresa precisa aguardar uma decisão do governo para que ela possa tomar qualquer tipo de ação. Então, a licitação foi publicada. Essa é uma ação do governo. A próxima fase é o governo fazer, numa licitação de grande vulto, ele faz o que se chama teatro de competição, né? Que a gente conversou isso antes. Você gostou desse termo? Lembra disso? Então, quando o governo faz o teatro de competição, ele exclui algumas empresas que não vão ter condição de seguir em frente, até para que essas empresas possam parar de incorrer custo. Então, eles excluem essas empresas e mantêm ali naquele teatro de competição apenas empresas que têm a condição de seguir em frente. Ali foi uma decisão tomada, empresas que foram excluídas podem entrar com recurso administrativo. Próxima fase é quando o governo faz o processo de qualificação, propostas são excluídas. Quando há uma decisão, as empresas podem entrar com recurso administrativo. E aí, no final, ali a parte de pontuação das empresas, quem foi a empresa melhor qualificada, as empresas que não foram qualificadas, elas vão ficar buscando formas ali de tentar impedir aquela licitação de seguir em frente. Então, naquela decisão, e por fim, na homologação e adjudicação do contrato, quando a gente fala quem foi a empresa vencedora, qual foi o valor do contrato. E aí, uma licitação de grande vulto, as empresas têm a opção de fazer o que se chama debriefing, né? Que é voltar e perguntar para o governo como é que você chegou nessa decisão. E aí, talvez esse possa ser o tema do nosso próximo programa. Mas as empresas têm como perguntar como que o governo chegou naquela decisão e o governo vai dar algumas informações, mais informações sobre a própria empresa e poucas informações sobre as competidoras para que não haja nenhum problema de revelar segredos comerciais daquelas empresas, né? Como, por exemplo, como ela chegou naquele preço, a capacidade técnica dela, como foi avaliada, a gente vai divulgar, mas a gente não vai apresentar a proposta técnica, por exemplo, para guardar aqueles segredos comerciais. Então, existem várias fases que as empresas podem entrar com recurso, mas basicamente são recursos antes da homologação e adjudicação ou depois da homologação e adjudicação. E aí o que acontece? Renato, eu posso entrar em recurso com quem? Bom, você pode entrar em recurso com a própria agência. Você vai lá, emite uma documentação contra a própria agência, pedindo apresentando esse recurso administrativo contra a própria agência. Nos editais do Brasil, isso é bem comum, está escrito lá, né, que você entre com a própria comissão de licitação. Aqui é contra o gestor de licitações, que é uma pessoa que decide. E aí esse recurso normalmente é o recurso mais barato para os dois lados, né? Porque ele é interno, então a empresa não precisa entrar com um advogado, ela não precisa entrar no circuito jurídico, né, para poder fazer aquele recurso. Ela está fazendo diretamente com a agência vai ali responder aquele recurso. O recurso tem que ser colocado com um certo prazo. A lei vai dar várias definições de prazo. A gente ficaria aqui alguns minutos explicando esses prazos, mas eu acho que não é muito interessante para a nossa
nossa audiência, mas a empresa tem um prazo para entrar com recurso, o governo tem um prazo para responder o recurso, e o objetivo disso aí é esclarecer como que o governo chegou naquela decisão dele. Se a empresa não estiver satisfeita com aquela resposta, ela pode entrar contra um recurso contra o GAO, né, que é o Government Accountability Office. E nessa fase é uma fase onde o governo vai ter alguns dias para responder, né? Então, quando o recurso é feito com a agência, é em torno de 35 dias, um mês e alguns dias ali para responder. Quando ele é feito com o DAO, a empresa ela pode entrar 30 dias a 100 dias para esse recurso acontecer. Por 100 dias são mais de 3 meses. Então, assim, todo esse processo ele interrompe a licitação ali, por isso que é levado muito a sério. No Brasil, eu já vi em licitações que eu participei, né, como porte ali a comissão de licitação, onde empresas entravam com recurso porque as páginas não estavam numeradas. Ah, porque não foi rubricado o papel aqui. Então, assim, ao longo dos anos, o Tribunal de Contas da União no Brasil começou a entender de que, tipo, os recursos eles têm que ser com base em conteúdo factível. Páginas não estão numeradas, não é base para uma licitação ser embargada, uma licitação que está resolvendo um problema muito grande ali. Então, se esse é um dos fatores que indicam alguma coisa, isso vai ser levado em consideração. Se esse é o único fator, não vai ser levado em consideração. Porque mesmo as páginas não estando numeradas, dentro ali quando todo mundo senta na mesa, as empresas rubricam todas as páginas. Então, naquele momento, todas as páginas foram certificadas, não tem como adicionar ou tirar folhas daquele processo. Então, o fato dela estar numerada ou não seguiu o rito de licitação, né? Mas não é base para uma licitação dessa ser cancelada. Da mesma forma, nos Estados Unidos, o governo vai levar em consideração o contexto, vai levar em consideração o argumento, vai levar em consideração a seriedade daquilo lá. O papel não está numerado, é um dos indícios, é uma das questões, mas não vai ser base para uma licitação uma decisão ser anulada por causa disso, né? Então, assim, esses são os dois níveis que a gente vê mais. O terceiro nível é quando você vai para a corte mesmo. No caso do Brasil, o TCU já é uma corte, né? Aqui nos Estados Unidos existe uma corte que é só para isso, não somente para recursos administrativos, mas também como, por exemplo, pagamentos indevidos, né? Coisas que são relacionadas ao governo. Tem uma corte específica que faz essa análise, e aí é um processo bem caro, porque é um processo jurídico. Tanto o governo vai ter que entrar com uma representação jurídica, uma empresa vai ter que entrar com uma representação jurídica, e aí isso aí vai para uma corte, e essa corte vai fazer a análise do processo. Bom, a grande questão é, quando uma empresa entra com recurso administrativo, isso para o processo licitatório? É uma pergunta interessante. Depende nessa vida, né, Adelson? Depende se o bode é bonito ou não. Mas tudo depende. Quando você entra com recurso com a própria agência, a agência tende a atrasar a decisão que está por vir. Então, vamos supor que você entrou com um recurso na fase de análise de proposta de preço, o governo vai aguardar aquele processo de recurso acontecer para ela divulgar o vencedor da empresa. Então, vai atrasar o processo nessa fase. Da mesma forma, se o processo for entrado dentro da análise depois da divulgação do vencedor, o governo vai aguardar para iniciar a execução do contrato, vai atrasar ali o início da execução do contrato até que esse recurso seja. Quando é com o GAO, né, esse Government Accountability Office, eles emitem uma nota com um dia que eles recebem o recurso e o governo normalmente para, porque ele desfazer uma decisão é muito mais difícil do que atrasar uma decisão de ser tomada, né? Então ele para e espera. Quando você entra com o processo na corte, não necessariamente o processo para, mas o processo pode ser revertido quando a corte toma uma decisão. E aí a última parte da nossa conversa. O que acontece? Bom, se você entra com recurso e o recurso não é deferido, não acontece nada. A vida que segue, o governo continua com a sua decisão e bola para frente. Se você entra com recurso e o recurso é acatado, né, deferido ali, e você precisa mudar a decisão que foi tomada, o governo volta no processo, no ponto onde estava, refaz a sua análise e segue. Então, não necessariamente uma empresa que entra com recurso contra uma decisão, por exemplo, de vencedora, essa empresa aqui não deveria ter ganho, porque o meu bode é mais bonito que o bode dela. Aí o governo faz análise e faz, não, realmente o rito não foi seguido. Isso é o que a gente mais escuta nos nossos treinamentos. Você precisa fazer aquilo que você falou que ia fazer. Então, se o edital fala que você vai fazer análise assim, assim, assado, o processo tem que refletir que você fez esses pontos. Você não pode ter mudado o seu processo de análise porque as circunstâncias mudaram. Não, você tem que seguir o que está no edital. Então, quando tanto a agência, o ministério, como o DIEO fazem sua análise, eles vão ver se a agência cumpriu o que ela disse que ia fazer. Quando ela cumpre, nada acontece. O governo, aquela decisão que foi tomada continua. Se ela não cumpriu,
aí o governo tem que voltar atrás e refazer a análise para cumprir aquele rito. Então, não necessariamente a empresa que está entrando com recurso vai ser a empresa vencedora porque reclamou. O governo vai voltar, refazer e talvez o terceiro colocado passe a ser o primeiro colocado e o segundo que está reclamando continua em segundo lugar e não ganha aquela licitação. Então, quem entra com recurso não tem mais chance de ganhar, ele só tem a chance de reverter e o governo refaça, né, a sua decisão ali ou refaça a sua análise naquele processo. Não é regular que isso aconteça, mas é comum. Acontece. As empresas fazem a sua análise, elas conseguem evidenciar ali que o governo não seguiu com aquilo que estava escrito no edital, o governo volta, refaz, e às vezes a decisão é mudada realmente para vencedores de empresas e tudo mais. Isso dá um problema muito grande, porque, como a gente sabe, os contratos eles têm prazos para começar e terminar, e principalmente se são contratos de serviço continuado, você atrasar um processo dele, você não pode criar, existe inclusive uma cláusula na lei que você não pode criar um espaço sem que aquele serviço seja prestado. Então, se é um serviço essencial, ele tem que ser feito. E aí o governo ou vai estender o contrato que está para vencer, e existe uma cláusula ali que você pode estender até 6 meses por motivo de protesto, motivo de recurso administrativo, uma licitação que está em andamento, estende o contrato anterior, seja com a empresa que for, e aí quando a decisão for tomada, você, né, faz o próximo contrato a partir daquele prazo. Então, esse é o contrato, né? A gente usou aqui a história do bode, da licitação dos bodes bonitos, para explicar como funciona aqui os processos administrativos. Renato, muito bacana. Então, hoje aqui dentro dos nossos processos administrativos, quando você está participando de uma licitação, você já tem um campinho ali agora, eles colocaram um campo para a gente assinalar. Você assinala na hora ali se você vai entrar com uma interposição ou não vai entrar com uma interposição, mas não é aquela interposição que você colocou aí, que não vai acarretar gastos certos monetários para nenhuma das partes, entendeu? Aí a gente só assinala e depois que você, no dia seguinte ou no mesmo dia, você já entra com aquela peça reivindicatória dentro do órgão para mostrar o que você viu ali dentro daquele processo. Esse que eu tenho, eu acho que o prazo tem que ser cumprido. Você não tem que forçar um processo a andar mais rápido do que deveria, mas se as empresas todas que estão presentes concordam em não entrar com recurso, aí você segue para a próxima fase e tudo mais. Mas aqui isso não acontece. A licitação corre ao mesmo tempo que os prazos correm. Então, o governo voltaria atrás e se alguém entrar com recurso, eles voltariam atrás. É claro que a gente está falando de licitações de grande vulto, né? Licitações simples, é difícil entrar com recurso porque o processo é muito claro, muito simples, você está indo só por preço, qualificação técnica é muito rápida. Licitação de perfumaria, né, Renato? Aquelas É isso aí. licitação de perfumaria. Itens de prateleira. O que ocasiona que muita gente não entrar com recurso, tal, que a gente vê também dentro, pessoas que não estão preparadas ainda para participar de um processo licitatório, empresas que não tiveram, como se diz, orientação de um assessor de licitação, do analista de licitação, o cara que vai ele querer mesmo peitar ali, tal, ele entra dentro daquela coisa, começa a ver toda aquela movimentação daqueles bastidores, o nego fala, não, vamos entrar com isso. Então ele fica completamente ali perdido naquele campo todo, ele não clica nada, não assinala nada, eles falam, puta, nem vou entrar nisso aí que eu não vou saber nem levar isso para frente, porque ele não tem um advogado ali para dar um apoio para ele, para fazer uma peça recursal, entendeu, Renato? Então a gente vê muito isso ainda hoje aqui no Brasil, no nosso país, tem muita gente participando de licitação, mas que não se tem conhecimento em si jurídico para chegar e entrar com uma interposição de recurso ali dentro daquele certame. Aí, O Renato, mais Renato, importante é. eu tenho uma novidade para te falar também. Não, é só falar que o mais importante de um processo é que tem que ir contra o edital. Não adianta você falar que o agente de licitação não me respeitou, não adianta. O recurso tem que ser no processo do que está escrito contra o que está escrito. Então, é o edital contra a proposta, o edital contra o rito. Os únicos casos onde o governo vai olhar coisas que estão fora disso é se o edital está ambíguo, se ele é restritivo, se os requisitos de qualificação não são razoáveis, não é aquilo que o mercado normalmente pede. Então, se o processo de avaliação, os critérios de avaliação não são corretos de alguma forma, aí o governo vai dar uma olhada, tipo assim, não, peraí, vamos analisar essa intenção aqui. Mas fora isso, é o que está escrito contra o que está escrito. Exatamente. Renato, o que eu quero te falar? O programa tá acabando, meu. Chegou a hora. Hoje foi ligeiro, hein? Hoje foi ligeiro, hein, Ligeiro. Renato? Foi ligeiro. Renato, eu quero mais uma vez agradecer a tua presença aqui tão calorosa e esse esforço hércules que você está fazendo aí para mandar essa mensagem para todos os brasileiros, esse programa pioneiro. O pessoal já está comentando aí, tá no LinkedIn, no YouTube, falando, pô, aqueles dois malucos
malucos lá estão fazendo um programa que nunca aconteceu aqui entre esses dois países. É a primeira vez, a gente está fazendo isso com bons olhos, com esse conhecimento todo que você tem trazendo para a gente. É só agradecimento e, como sempre, quero mandar aquela beijoca para todos os americanos. Lembra do beijoqueiro? Tinha um beijoqueiro aqui no nosso país, era um cara que saía beijando tudo quanto é personalidade. Então, e eu conheci aquele cara na época, Renato, também. Meu Deus. Ele era muito bacana. Tinha uma época que eu fazia teatro, um cara subir em cima do palco para dar um beijo na gente lá também, foi muito bacana. Mas é isso aí, Renato. Só desejo a você e a tua família muita felicidade, muito sucesso aí na tua carreira e esperamos você novamente no próximo mercado de licitação. Deixo você para as tuas considerações finais aí, Renatão. Ah, vamos que vamos. Assim, da mesma forma que o recurso administrativo, ele talvez represente ali um grande respeito do governo, ele demonstra, né, mais uma vez, a habilidade que as empresas têm de conversar e de expressar ali as suas considerações em relação ao processo. Então, é uma parte interessante quando acontece e a gente leva muito a sério dos dois lados. Bacana, Renatão. Renato, é isso aí. Um abraço para você, um abraço para todo mundo. E nem vou falar o que você vai trazer no próximo programa. Vamos deixar ele surpresa. A galera que tá. Surpresa, surpresa. E pedir para a galera assinar o canal, dar aquele likezinho, compartilhar, mandar o vídeo, porque dar o like é muito importante que o YouTube manda essa matéria, envia essa matéria para mais pessoas, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos também. Falou, Renatão. Foi um prazer e até o Valeu. próximo Mercado de Licitações. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Deus. Até mais.